Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 4 das lições bíblicas da editora CPAD, da classe de jovens. O tema, Vencendo os Obstáculos. Nós continuamos aqui no nosso segundo trimestre de 2020, estudando o livro de Josué. E o tema, Vencendo os Obstáculos. Na lição de hoje nós estaremos abordando especificamente a travessia do Jordão, né? A entrada oficial, né, com a travessia do Jordão, a entrada oficial na terra de Canaã. Lembrando que o ebdemfoco.com tem todo um conteúdo gratuito para você. Você acessa www.ebdemfoco.com e aqui no ebdemfoco.com você vai encontrar aula em vídeo, aula em áudio, subsídio em PDF e conteúdo extra. Além, é claro, dos slides em PowerPoint para você que gosta de ministrar com os slides em PowerPoint, tá? O slide em PowerPoint, você faz o seu cadastro, a sua assinatura e você vai aí pagar por mês um valor pelo slide. Já o conteúdo gratuito, que é o vídeo, a aula em áudio, o subsídio em PDF, conteúdo extra, qualquer um que acesse a plataforma ebdemfoco.com tem acesso a esse conteúdo de forma gratuita. Então acesse www.ebdemfoco.com. Você que quer adquirir o slide, você que quer fazer o uso do nosso conteúdo gratuito. Lembrando que o ebdemfoco.com está oferecendo para você um curso de como ministrar aulas online, especialmente agora nesse momento de pandemia, né, de fechamento das portas dos templos. As igrejas estão utilizando desse recurso online e o ebdemfoco.com tem preparado esse curso para você aprender a ministrar aulas online. Então acesse www.ebdemfoco.com e confira. Muito bem, nosso texto do dia nos diz: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Né? Claro, Josué está falando aqui ao povo sobre os memoriais. Deus faz a sua obra, mas deixa memoriais para que o seu nome seja glorificado. Nossa síntese: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Né? Nós somos mais do que vencedores. Né? Como diz o hino 126, aleluia seja a divisa do herói e todo vencedor. Nós não somos heróis, nós somos vencedores por Cristo. O nosso texto bíblico se encontra em Josué no capítulo 3, do verso 5 até o verso 6 e o verso 14 até o verso 17. Né? Então, é claro, eu não vou me deter no texto porque presumo que você já tenha estudado o livro de Josué, especificamente os capítulos 3 e 4, do qual nós trataremos nessa lição. Nossa introdução diz o seguinte: o povo de Deus tinha se preparado para a entrada em Canaã, e os espias que foram enviados a Jericó voltaram sãos e salvos. Né? Todos estavam animados, pois Israel entraria finalmente na terra prometida. Porém, antes precisava atravessar o Rio Jordão, algo que era impossível aos olhos humanos. Né? O povo estava acostumado com milagres, com intervenções divinas. Né? A rocha que brotava água, que andava com eles, né? Uma rocha móvel, né? Uma fonte móvel. O Mar Vermelho que havia se abrido, os 40 anos no deserto, providências excepcionais que Deus havia a eles dado, mas agora eles estão à margem do Rio Jordão, do outro lado está a terra prometida, mas tem o Jordão transbordando porque era no período da cheia. E aquele povo então se prepara. Josué então os motiva a se prepararem para esse momento tão especial. Tal fato nos mostra que na rota da vitória do povo de Deus surgem muitas vezes oposição humana, ataques de ordem espiritual, dificuldades financeiras e sociais, dentre outros, mas também há obstáculos
naturais, não criados pelos homens ou pelo inimigo, mas permitidos por Deus, os quais podem interromper abruptamente a caminhada rumo ao ideal almejado, né? Isso é realmente muito importante. Nossa vida aqui na Terra, ela é cheia de obstáculos. Se você usar a razão lógica, né, a razão simples, de forma lógica, você vai perceber que o ser humano, ele é uma espécie em que as adversidades o fortalecem. Tem até um adágio popular antigo que diz que tempos bons fazem homens fracos e tempos difíceis fazem homens fortes. O cristão, ele deve se acostumar com esse ideal, com essa situação de que a dificuldade, a adversidade não é um abandono nem uma rejeição de Deus. Às vezes tem, por exemplo, como diz aqui, ó, tal fato nos mostra que na rota da vitória do povo de Deus surge muitas vezes oposição humana, ataques de ordem espiritual, dificuldades financeiras e sociais, dentre outros, mas também há os obstáculos naturais. Todos esses obstáculos, Deus, de alguma forma, está observando e permitindo que aconteça para que nós sejamos fortalecidos para o momento ideal. O povo de Israel saiu do Egito, passou pelas adversidades mais estranhas. Certamente, na chegada do Rio Jordão, quando eles olharam o Jordão e lembraram de tudo que viveram, de tudo que Deus fez, eles pensaram, mais uma vez, Deus nos fará passar, porque Ele é Deus. Esses últimos talvez sejam os entraves mais perigosos, pois podem ser interpretados como Deus está dizendo não. Né? Às vezes nós, como são obstáculos naturais, a gente sempre pensa que Deus está criando barreiras para nos impedir. É preciso ter discernimento para transpor as barreiras, seguir em frente e alcançar tudo que o Senhor prometeu. Volto a repetir, todas as adversidades das nossas vidas, elas têm como objetivo nos educar, nos preparar, nos fortalecer. Há uma frase que sintetiza o segredo para o alcance dos objetivos. As águas dos rios alcançam seus objetivos porque aprenderam a contornar os obstáculos. Né? Então, eu volto a repetir que quando nós falamos de obstáculo na vida do cristão, nós estamos falando de medidas, né, probatórias, medidas de educação, medidas didáticas para nos fazer aprender a valorizar os objetivos, a valorizar as conquistas e aprender a contornar os obstáculos, como nos diz a frase aqui. Às vezes, talvez você esteja passando por um momento difícil e você não sabe como lidar. Você não consegue compreender o propósito, mas eu quero dizer a você, todos os objetivos, todos os empecilhos, todas as barreiras na vida do cristão, ela tem um objetivo. Na pior das hipóteses, como diz o pastor Josemar Bessa, no caso do sofrimento, se o sofrimento te levar a orar, ele já te abençoou. Primeiro tópico, atravessando o Jordão. Vamos lá. Primeiro ponto do primeiro tópico, um dia marcante para o povo. O dia 10 de Abib era um dia magnífico para os israelitas, pois foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorado a Páscoa, o dia da saída do Egito, o Êxodo. Agora, no mesmo dia, 40 anos após o Êxodo, o Senhor promove a entrada, o Êxodo do povo em Canaã. Olha que interessante, né? A saída do povo iniciou-se, foi criado ali a Páscoa, né? Que é o Êxodo, a saída, a libertação do povo da escravidão do Egito. E a entrada na terra de Canaã, a travessia do Jordão, é no mesmo dia, né? Deus fazendo aqui de forma muito detalhada e enchendo, enriquecendo de detalhes e de significado toda essa situação, né? E eu aprendo aqui que a nossa saída do mundo é por Cristo e a nossa entrada também é por Cristo no reino dos céus. Vamos ver isso mais na frente. Deus valoriza os detalhes. Toda a natureza, obra de suas mãos, é uma prova cabal desta verdade. Assim, em qualquer dia poderia ter havido êxodos e êxodos, mas ele quis que
esses fatos da libertação do povo e da entrada na Terra Prometida acontecessem na Páscoa, porque tal acontecimento apontava para o Calvário. Olha só, mais uma vez repito, né? A saída do povo é a Páscoa, né? Que foi comemorada ou iniciada com as famílias comendo ali o cordeiro, né? Esse cordeiro já simbolizava Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aquele momento era a saída do povo da escravidão. O Êxodo é de forma muito significativa a saída do povo da escravidão. Por mais que durante o deserto muita gente desejou voltar para o Egito pela mentalidade escrava e porque é assim realmente que acontece, né? A santificação ela é um processo que demanda um certo tempo, né? Vez ou outra o novo convertido vai lembrar do que viveu no mundo, mas lembrando desse episódio em questão, a Páscoa significava a saída do povo, a libertação do povo da escravidão do Egito. E por propósito divino, por determinação de Deus, a entrada deles na Terra Prometida, porque eles saíram da escravidão do Egito e estavam indo em direção à Terra Prometida, a uma vida de liberdade. É Cristo quem nos liberta e é Cristo quem nos coloca no reino dos céus. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se Ele nos libertou, é Ele também que nos leva até o Pai. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, durante a Páscoa, séculos depois, seria imolado. E assim o foi. Ele foi a libertação do povo do Egito, na figura da Páscoa. Ele foi a nossa libertação do pecado, do mundo, com a sua morte na cruz. E ele foi também, naquele mesmo dia, a nossa entrada no reino. Ele é o caminho para Deus hoje, o único caminho. Outro detalhe interessante é que Deus criou as circunstâncias políticas no mundo para que a vinda do seu Filho unigênito fosse o marco para o estabelecimento de um novo calendário dividido em antes e depois de Cristo, fazendo relembrar o episódio do Êxodo. Ele é o acontecimento mais marcante da história, né? Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, o nosso Redentor, o nosso Salvador, marcou e marca a história da humanidade com a sua encarnação. O Altíssimo achou por bem que toda a humanidade, nas gerações seguintes, se lembrasse de que um dia Deus se fez homem, morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre. A encarnação de Cristo é algo absolutamente importante. Poucas vezes se vê pregar dessa doutrina da encarnação de Cristo. Mas a encarnação de Cristo é algo tão importante quanto as outras doutrinas. Porque se não houvesse encarnação, não haveria derramamento de sangue. E o escritor aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Segundo, a arca do concerto aponta o caminho a seguir. Durante 40 anos, Deus guiou o seu povo por intermédio de uma nuvem e de uma coluna de fogo. Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela arca do concerto, que também é chamada de arca da aliança, né? Que era levado pelos sacerdotes, Josué 3:3. Mas somente em 3 oportunidades ela foi conduzida pelos sacerdotes. Somente em 3 oportunidades. Neste episódio do Jordão, ao circundarem Jericó e quando a levaram para o interior do templo de Salomão, né? Nós vemos aqui, a arca era um utensílio do tabernáculo, posteriormente do templo, que representava a presença de Deus. Era o utensílio mais sagrado do templo e ficava no Santo dos Santos. Somente os levitas, né, somente os sacerdotes podiam se aproximar dela e somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia oficiar dentro do Santo dos Santos na presença da arca. Era um instrumento extremamente, mas extremamente mesmo sagrado e que os israelitas tinham o maior cuidado
e a maior reverência diante desse utensílio, porque ela representava a presença de Deus. Eu acho interessante isso, acredito que Deus tinha esse propósito de nos ensinar de que a sua presença é santa, de que a sua presença ninguém tem o direito de estar na presença de Deus, ninguém pode, porque o ser humano é pecador, mas pelos méritos de Cristo nós alcançamos a presença de Deus. O escritor aos Hebreus diz que pelos méritos de Cristo nós podemos, pela fé, adentrar no Santo dos Santos e estarmos diante do Eterno. Cristo Jesus, ele abriu as portas para que nós estivéssemos na presença de Deus. A arca, que representava a presença de Deus, deveria guiar daqui para frente suas mentes e corações. Isso aqui é extraordinário. É importante nós sempre lembrarmos, né, que a arca é a arca do concerto, é a arca da aliança. E ninguém pode andar com Deus sem estar em aliança com Ele, sem ter feito um concerto com Ele. E a arca da aliança representava ali a presença de Deus, Deus indo na frente do povo. Para nós, isso é muito significativo em falar da presença de Deus, porque é Deus quem deve nos guiar. Agora, não é mais objetos externos, mas o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, nos guia. É o Senhor quem nos conduz. É a presença de Deus quem nos dá a direção. Querido, isso aqui é muito significativo. Nós não podemos tomar as nossas decisões sem estarmos na presença de Deus, sem buscarmos a face do Senhor. Sim, eu digo isso de forma muito simples, que buscar a face do Senhor é orar, é apresentar a Ele, é estar em comunhão com Ele. Nós temos que entender que não são objetos que nos guiarão, que não são manifestações esporádicas que nos guiarão, mas a permanente presença de Deus em nossas vidas é que nos darão o discernimento e nos mostrarão a direção. Terceira, a providência mais importante para a conquista da terra prometida. Todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Isso é muito interessante, porque Deus quer habitar no meio de um povo santo. É claro que nós, pelos nossos próprios méritos, não somos capazes de ser santos, mas em Cristo nós recebemos o Espírito Santo. Ele é santo e nos santifica. Ele deixou claro que não seria possível apresentar-se à peleja sem as vestes da santidade, pois Deus é santo, santo, santo. Nós vivemos em batalhas espirituais. Você lembra de Efésios 6? Efésios 6 fala das armaduras. Eu sempre gosto de pensar naquele texto que aquelas armaduras são os méritos de Cristo. É a obra de Cristo a nosso favor. Nós precisamos tomar posse da obra de Cristo, dos méritos de Cristo. E, claro, um dos aspectos do fruto do Espírito é santidade. Essa é uma das características que mais demonstra a essência do caráter divino. As Escrituras Sagradas nos exortam: sede santos, porque eu sou santo. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamada para a santidade, que significa separação. Aliás, não só uma das características das principais características do caráter divino, mas o principal atributo de Deus é a santidade. A maioria das pessoas acham que o principal atributo de Deus é o amor, porque Deus é amor. Mas não, o principal atributo de Deus é a santidade. Tudo que Deus faz é baseado no seu caráter santo. Ele ama baseado no seu caráter santo. Ele julga baseado no seu caráter santo. Ele salva baseado no seu caráter santo. Ele abençoa baseado no seu caráter santo. A santidade de Deus é o atributo que permeia todos os outros atributos de Deus. Isso deve nos levar a uma reflexão do que tipo de povo nós somos, que tipo de cristão nós somos. Nós somos chamados para ser santos. Nós somos chamados para estarmos separados do mundo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Para que a entrada na terra prometida ocorresse, os guerreiros precisavam estar santificados. Lembrem-se
O escritor aos Hebreus diz: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Você não terá a presença de Deus se você não viver em santificação. Você não herdará o reino do céu se você não viver em santificação. Você não será arrebatado se você não tiver uma vida de santificação. Segundo tópico, as dificuldades no caminho da bênção. A prova, o Jordão transbordava. Atravessar o Mar Vermelho rumo ao Sinai para não morrer pelas mãos de Faraó era uma coisa, mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades-estado fortificadas há séculos, como era o caso de Jericó, cuja muralha, de acordo com estudos arqueológicos, estava intacta há 800 anos, exigia muito mais fé e coragem. Sair do Egito, naquele momento de aperto, com toda aquela sensibilização, o povo estava sem saída, não tinha para onde ir, era morrer ou acreditar no milagre. Talvez possa ser diferente realmente, como sugere aqui o nosso comentarista. Mas acreditar na abertura do Rio Jordão, onde havia outras possibilidades, como por exemplo as duas tribos de Rúben e os seus irmãos, né, que preferiram ficar do lado de cá, nas campinas de Moabe. Eles tinham ali possibilidades, eles poderiam dizer: não há necessidade de enfrentarmos tudo isso, há lugar suficiente para ficarmos do lado de cá. Seria muito sugestivo e cômodo para eles abandonarem agora a entrada na Terra Prometida por causa desse obstáculo, vendo que, uma vez que do lado de cá havia abundância também de lugares para habitar. Mas esse povo tinha no coração aquilo que Deus havia colocado, a fé, o desejo de fazer a vontade de Deus. E assim nós também devemos viver. Atravessar o Jordão era muito mais do que conquistar a terra, era viver a vontade de Deus. Vencer os nossos desafios é muito mais do que vencer, é fazer a vontade de Deus. É ter um motivo para glorificar a Deus. Toda vez que você lutar, lembre-se, lute à luz da eternidade. Mais do que uma vitória, você terá a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Todavia, além dos grandes embates que os aguardavam, havia um obstáculo humanamente intransponível: o Jordão. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria possível tal façanha. Olha só, eles estão diante de um obstáculo natural muito maior do que eles, muito difícil de transpor, né? Mas esse povo faz ali o que Deus manda e continua a caminhar em direção àquela terra prometida. A bênção, tempo da ceifa. Os israelitas chegariam a Canaã no tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos, né? E Deus já tinha preparado, né? Deus já tinha preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam dela. Olha só, como eu disse antes, né? Esse povo tinha tudo para ficar, porque havia abundância do lado de cá do Jordão. Mas mais do que vencer, era ir em direção ao propósito de Deus. Deus havia preparado algo maior para eles. Nós devemos acreditar nisso. Deus tem preparado algo muito maior para nós do que o que está do lado de cá nesta vida. O Senhor surpreende o seu povo com frequência, pois enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus do outro lado aprontava um faustoso banquete de boas-vindas para seus filhos, certamente com os mais excelentes frutos de Canaã, né? Nós lembramos aí que o povo no Egito comia alho e cebola. No deserto eles comeram codorniz, comeram maná e outras coisas que podiam, mas de forma muito selecionada, de forma muito limitada, né? O maná só podia pegar aquele dia, tinha que pegar todo dia, mas era providência divina. As codornizes chegaram em tempos, mas agora eles terão uma terra inteira para explorar, para produzir, para viver bem, para desenvolver aqueles dons que Deus
havia dado a ele. Deus sempre surpreende o seu povo. Eu volto a repetir, a vitória desse povo era muito mais do que conquistar uma terra, era estar no centro da vontade de Deus. Está escrito que o Senhor, ao pecador, dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante sua face. Né? Muito sugestivo, porque já haviam muitas construções e muitas plantações na terra de Canaã, e o povo de Israel chegava para tomar posse delas. Mas claro, eles tinham um grande trabalho pela frente para produzir naquela terra. O Altíssimo, como um pai amoroso, tinha lhes prescrito, inclusive, os alimentos que poderiam não ser ingeridos. Né? Canaã tinha praticamente de tudo, mas o povo de Deus deveria se abster de alguns tipos de comida, pois nem tudo que apresenta um bom sabor e uma boa aparência é saudável. Verdade, né? Nem tudo que apresenta uma boa aparência é realmente dado por Deus, né? Há muitas ciladas que parecem boas, né? Como diz o escritor de Provérbios, há caminhos para o homem que parece bom, né? Mas no fim são mortos, né? Nós temos que pensar nisso sempre, né? As delícias do mundo. O mundo, nós seríamos hipócritas se disséssemos que não há delícias neste mundo. A nossa carne deseja e se satisfaz nessas delícias. Entretanto, são caminhos de morte. Deus provou o seu povo no deserto para que fosse digno de experimentar das finas iguarias da terra prometida. Sem dúvida, a dieta deles, doravante, seria muito melhor do que aquela disponibilizada de graça pelos egípcios. Volto a repetir. Eles comiam alho e cebola no Egito. Agora eles se fartarão de leite, uva, mel e, enfim, tudo que a terra poderia produzir. É claro que essas expressões, a terra que mana leite e mel, é significativa porque quer dizer que ela era uma terra abundante, extremamente fértil e que poderia produzir qualquer coisa que plantasse. Sabemos que há um tempo para todas as coisas. Por esse motivo, o cristão deve esperar com paciência no Senhor. Devemos estar trabalhando, devemos estar preparados, sim, mas devemos entender que Deus é quem está no controle de tudo. Há tempo de plantar e há tempo de colher. É tempo de sair do Egito e é tempo de entrar em Canaã. O milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes que lá levavam a arca tocaram as águas do rio, Deus começou a realizar o milagre. Mas não como na travessia do Mar Vermelho, em que foi aberto um caminho no mar, tendo as águas se ajuntado de um lado e de outro, fazendo-se 2 muros. Nós vemos que o Jordão, como estava no tempo da cheia, era um rio, né, corrente, então não havia como uma necessidade de Deus parar as águas de um lado, dos 2 lados, bastava de um lado, né? Do outro lado ficou seco, foi se esvaziando até que o povo atravessou o Jordão. O Altíssimo, nesse caso, criou uma enorme represa no curso do Jordão, interrompendo o curso d'água, né? Era um rio corrente, é um rio corrente, o Jordão existe até hoje. Quando o leito do rio ficou seco, o povo passou. Isso faz lembrar a providência de Deus em remover obstáculos. Deus vai na frente abrindo caminho. Há situações em que ele intervém abruptamente, como no milagre do Mar Vermelho. Noutros momentos, porém, como aqui, o Senhor age com mais vagar. Precisou primeiro o povo orar, precisou primeiro o povo santificar, né? Os homens se absterem de mulheres e estarem preparados, os sacerdotes, todo aquele ritual de entrar primeiro carregando a arca. Há sempre um momento de reflexão, de solenidade, né? Lá na abertura do Mar Vermelho não houve muito isso porque era uma emergência, mas aqui houve a necessidade de ter um ritual, de ter essa solenidade mais própria, né, para o povo. Terceiro tópico, um evento para não esquecer. O Memorial de Deus. Achei muito interessante a abordagem do comentarista nesse tópico. O primeiro ponto desse terceiro tópico é o Memorial de Deus. Deus falou a Josué, olha só que interessante, olha, acompanhe o raciocínio do nosso comentarista que eu achei maravilhoso. Deus falou a Josué para que chamasse um homem de cada tribo a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erigisse
um memorial em Gilgal. Viu só? Aonde que foi erigido o memorial? Em Gilgal. O memorial foi erigido no acampamento, para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significava aquelas pedras, lhes narrasse a história da travessia do Jordão para a glória de Deus. Eu achei muito legal a abordagem do comentarista, porque Deus mandou que um homem de cada tribo de Israel pegasse uma pedra de dentro do leito do rio, bem perto de onde estavam os sacerdotes com a arca, e levasse para Gilgal, para o acampamento, para no acampamento fazer o memorial, para que as pessoas, enquanto estivessem ali, e as gerações que viessem, olhassem para aquele memorial e lembrassem que Deus fez eles atravessar o Jordão. E olha só, o lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Por isso Deus mandou que tomasse as pedras do meio do Jordão. Achei maravilhoso isso aqui. Essa ideia é muito legal. Por quê? Olha só, é interessante como na vida de cada cristão Deus faz grandes milagres, com livramentos extraordinários e de forma pontual. Nesses casos devem ser erigidos memoriais, culto em ação de graças, testemunhos da igreja, dentre outros. O que foi que aconteceu aqui? Quando eu ler o segundo ponto, você vai entender melhor. Mas, olha só, Deus mandou tirar as pedras e erigir o memorial para que o povo visse. Para que o povo olhasse para aquele memorial e lembrasse do que Deus fez. Segundo, o memorial de Josué. Interessante. Josué, por seu turno, também decidiu levantar outro memorial, sendo que esse ficaria dentro do rio, no lugar onde os sacerdotes seguravam a arca do concerto. Tempos depois, não se sabe quando, por ocasião do registro do episódio, aquelas pedras ainda resistiam à correnteza do Jordão. Olha que interessante, havia naquele lugar, na verdade, um lajeado com pedras soltas que somente Deus conhecia, pois as águas do Jordão estavam barrentas. Volta aqui. Havia naquele lugar, na verdade, um lajeado com pedras soltas que somente Deus conhecia. O memorial de Deus, eu vou fazer da seguinte forma, é o legado de Deus na vida do cristão. Esse é para ser colocado em evidência. Esse é para todos ver. A obra maravilhosa de Deus é para todos ver. O evangelho é para ser pregado para todos. As curas que Deus realiza em nossas vidas, todo o bem que Deus faz a nós, a nossa salvação, é para ser anunciado a todos. Diferente de Josué, que o memorial de Josué era para Deus ver. Ele ficava no meio do rio. Depois que o povo atravessou, as águas cobriram aquele memorial. Ninguém mais veria, mas Deus via. As suas obras, o seu legado, você tem que deixar. Você tem que deixar um legado. Mas o mais importante é Deus saber desse legado. Talvez, no decorrer da sua história, muitas pessoas não tenham prestado atenção no que você tem feito. Ninguém tem visto o seu memorial. Está encoberto pelas águas barrentas do Jordão. Mas Deus vê. Deus vê. Eu gostei dessa abordagem do nosso comentarista. Havia naquele lugar, na verdade, um lajeado com pedras soltas que somente Deus conhecia. Tem muita coisa na nossa vida que as pessoas não vê, mas Deus vê. Seja as suas obras, seja os seus pecados, mas Deus está vendo. Se preocupe com aquilo que Deus vê, não com aquilo que os homens vê. Terceiro propósito dos memoriais, para nós finalizarmos. Vemos nas Escrituras diversas menções sobre ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais com pedras, né? Como, por exemplo, em casos de votos ou alianças, homenagens a pessoas ou tribos, em acontecimentos sobrenaturais, como esse episódio, por exemplo. A arqueologia confirma tal costume, tendo sido descobertos diversos monumentos com essas características nas terras bíblicas. Josué explicou que as gerações futuras, por meio dos memoriais, deveriam saber o que Deus fez no passado. O que Deus fez. Era para as gerações saber o que Deus fez. Se as gerações esquecessem o que Josué fez, não importava. Deus estava lembrando de Josué. Você precisa glorificar a Deus
Você precisa fazer Deus conhecido, meu querido irmão. Quanto a você, Deus conhece você e isso importa. Ou seja, eles foram erguidos para a glória de Deus, nunca para a glória do homem, mas sempre nos alegramos com os homens a quem Deus usa. Glória a Deus por isso. A glória sempre deve ser dada a Deus. Depois de mencionar que o Senhor que abria o Mar Vermelho era o mesmo que deu passagem pelo Jordão, Josué também mostra que os monumentos serviam para que os povos da terra conhecessem a mão do Senhor. Aleluia! Lembra quando eles chegaram, os espias chegaram em Jericó, que a prostituta Raabe disse? Esse povo está tremendo de medo de vocês. O povo se desmaiou de medo, está se desmaiando de medo. Tudo que Deus faz é para a glória dele mesmo. É para que cause temor, para que infunda temor em nossos corações, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e glorifiquemos a Cristo como Senhor das nossas vidas. Nossa conclusão. A travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constituiu-se em um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava a boa vontade de Deus para com o seu povo, ao conceder-lhes uma terra que manava leite e mel. Eu já disse sobre essa expressão leite e mel, que era uma terra fértil, tudo que plantava dava. Esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passaram a pé enxuto, assim como as gerações futuras, e também por aqueles que eram inimigos de Israel. Com visão espiritual aguçada e fé, todos os obstáculos naturais serão transpostos para a glória de Deus. Lembre-se do que Paulo diz lá em Efésios. A ele seja glória na igreja. Amém? Muito bem, chegamos ao final então do nosso comentário desta aula. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.